Meu nome é Ariane. Naquela quinta-feira fatídica, entrei no banco da Quinta Avenida com um pedido simples: sacar $100. Apenas isso, uma nota novinha para ajudar minha vizinha idosa, senhora Cíntia, que mal tinha para comprar mantimentos depois que a conta de aquecimento consumiu o restante de seu cheque. Mas, em vez de ser recebida com a decência que esperava, deparei-me com um sorriso presunçoso do outro lado do balcão de mármore. Aquele sorriso pertencia à minha irmã mais velha, Leona, a gerente da agência. Ela me examinou de cima a baixo, sua voz cortando o ar de um hall de entrada lotado. Não distribuímos caridade aqui, disparou, tente em algum lugar que atenda mendigos. As pessoas se viraram. Um homem em um terno impecável lançou um olhar por cima dos óculos. Uma mulher perto da janela endireitou-se na cadeira. E eu? Não me mexi. Não revidei. Apenas assenti, me virei e saí em silêncio. Mas aquele silêncio não era derrota, era um plano em formação. O que Leona não sabia, o que ninguém naquele banco sabia, era que eu tinha autoridade total para liquidar a única conta que poderia paralisar sua agência inteira em segundos. Eu não fui lá para humilhá-la. Fui para testar algo, uma hipótese, e ela falhou miseravelmente. No final da manhã seguinte, o hall estaria trancado, a segurança acionada. Os joelhos dela tocariam o mármore, e pela primeira vez em 20 anos, minha família pararia de me chamar de a fracassada e começaria a perguntar: quem realmente é Ariane Anderson? Leona nem sempre foi cruel, apenas consistentemente impiedosa. O tipo de consistência que desgastava a autoestima até que mesmo seu reflexo parecesse emprestado. Eu era a segunda filha, a calada, aquela que eles se esqueciam de apresentar nos jantares de família até que a sobremesa chegasse. Minha mãe, Mariane, costumava dizer que eu tinha uma presença suave. O que ela queria dizer era: fácil de ignorar. Aos 14 anos, eu já havia parado de levantar a mão na aula, não porque não soubesse a resposta, mas porque as respostas nunca me rendiam nada em casa. Enquanto Leona desfilava com seus distintivos de grêmio estudantil e apresentações de piano polidas, eu mexia em computadores velhos que encontrava nas lixeiras de reciclagem. Aprendi como os sistemas quebravam para poder torná-los inquebráveis. Eles riram quando eu disse que queria estudar sistemas de informação. Leona me disse que eu era muito sonhadora para a tecnologia. Você é melhor com as mãos, disse ela, entregando-me um esfregão depois do jantar. Eu tinha 17 anos, então parti em silêncio. Sem lágrimas, sem portas batidas, apenas uma mochila velha, uma bolsa de estudos e um plano que nunca compartilhei em voz alta. Trabalhei à noite como estagiária de segurança digital. Primeiro, limpando metadados, depois, eventualmente, escrevendo scripts criptografados para startups que não podiam pagar especialistas em tempo integral. Foi lá que conheci o Léo. Nunca soube seu nome verdadeiro, ele nunca soube o meu. Esse era o acordo. Construímos a Farol 7, uma infraestrutura de fachada para roteamento de capital confidencial. Liquidez offshore diversificada em 7 moedas, apoiada por firewalls fiduciários rotativos. Era linda, invisível, impossível de rastrear. Eu projetei a arquitetura de confiança, ele cuidou do levantamento de capital. No final do segundo ano, tínhamos 2 bilhões em fluxo discreto. Ele me deixou escolher o nome para a entidade controladora. Chamei-a de Fortis Trust. Ninguém nunca perguntou quem a possuía. Esse era o objetivo. Mas fiz questão de estruturar a conta âncora dentro de uma instituição familiar, o Front Bank, o banco onde Leona trabalhava. Ela não tinha ideia de que o sistema que ela tanto se gabava de supervisionar em todos os natais estava abrigando minha criação. Eu mesma revisei a assinatura dela na papelada de integração. Ela havia assinado como oficial de conformidade para nossa parceria de holding 6 meses antes. Não fiz por vingança. Não naquele momento. Fiz porque havia algo estranhamente poético em colocar seu legado nas mãos da pessoa que jurou que você nunca construiria um. Eu vivia de forma simples. Um apartamento de um quarto, canecas lascadas, luz suave, livros empilhados em todas as superfícies. Meu escritório era uma mesa que eu mesma restaurei.
Não precisava de extravagância. Precisava de distância. Distância do barulho, das suposições, do jeito que Leona ainda me chamava de Ari naquele tom que me encolhia. E, no entanto, quando a senhora Cíntia, a mulher 2 andares abaixo de mim, bateu em minha porta com as mãos trêmulas e perguntou se eu poderia emprestar-lhe dinheiro para mantimentos, não consegui dizer não. Não depois de vê-la racionar chá para o jantar. Não depois de ouvir o silêncio que se instalava em seu apartamento quando o aquecimento era cortado. Foi por isso que fui ao banco naquela manhã, não para provar nada, apenas para ajudar alguém cujo nome minha família nunca se daria ao trabalho de lembrar. Mas quando Leona me viu, não foi surpresa. Foi deleite. O tipo que predadores usam quando sentem fraqueza. Não reagi. Não porque sou destemida, mas porque aprendi o preço do medo quando ele é barulhento. Então, fui embora, envolvi-me naquele silêncio, peguei o trem para casa, abri meu terminal criptografado e olhei para o cursor piscando por exatamente 1 minuto. Apenas 1. Então, digitei, início do protocolo de congelamento na Fortis Trust primária. Iniciar varredura de verificação. Não apertei Enter. Ainda não. Apenas me sentei com isso. Deixei o peso de cada insulto, cada desprezo, cada vez que me chamaram de frágil, assentar em meu peito como aço. E então sussurrei em voz alta, não para ninguém, apenas para o quarto, vamos ver quem realmente está no comando agora. A luz da manhã entrava pela janela do carro enquanto eu saía. O edifício se erguia familiarmente, Front Bank, agência do centro. O domínio de Leona. Verifiquei a pasta de couro preta debaixo do braço e avancei sem pausa. Lá dentro, tudo brilhava como dinheiro fingindo ser calor. Pisos de pedra polida, o cheiro sutil de frutas cítricas e polidor de madeira. Uma recepcionista levantou os olhos, sorriu automaticamente. Bem-vinda ao Front Bank. Você tem um agendamento? Sim, eu disse, calma e em voz baixa. Está em nome de Fortis Trust. Ela digitou, pausou. A tela dela piscou em vermelho. Então ela piscou também. Eu só preciso de um momento. Claro. Do outro lado do hall, eu a vi. Leona, rindo alto demais ao lado de um associado regional perto do carrinho de café expresso. Ela ainda não tinha me notado. Então, ela notou. Todo o corpo dela enrijeceu, não de medo, ainda não, mas de confusão. Eu a observei escanear-me como uma estranha. Foi o que eu me tornei para ela, uma variável que ela não conseguia definir. Ela atravessou o hall, os saltos marcando cada passo como pontuação. O que você está fazendo aqui? Ela disse entre dentes. Você não tem nenhum negócio com este banco. Não respondi. Em vez disso, virei-me para a recepcionista e entreguei-lhe a pasta. Ela abriu, escaneou o código QR escondido atrás da aba da capa e empalideceu. Eu precisarei chamar a gerente da agência, ela disse, a voz trêmula. Imediatamente, a mão de Leona disparou, arrancou a pasta das mãos da recepcionista. Chega. Vamos ver o que minha irmãzinha pensa que está fazendo agora. Ela virou a primeira página, sorrindo, depois a segunda. Na terceira, a boca dela parou de se mover. A cor esvaiu-se do seu rosto. Ela olhou para mim, desta vez não com raiva, mas com reconhecimento. Ela conhecia aquele nome, Fortis Trust, e agora, finalmente, sabia quem estava por trás dela. O gerente da agência chegou naquele momento, um homem alto com cabelos prateados nas têmporas e uma voz calma. Ele pegou a pasta gentilmente de Leona e dirigiu-se a mim primeiro. Senhorita Anderson, disse-ele com um aceno respeitoso, não fomos informados de uma revisão presencial, mas é claro que acomodaremos imediatamente. Posso? Assenti uma vez. Ele folheou os documentos, os olhos se estreitando com foco crescente. Então ele parou, digitou algo em seu tablet e olhou novamente. Esta é uma autorização de nível VIP. Solicitação de liquidez primária marcada como sensível. Seu tom mudou. Senhorita Anderson. Ele olhou para Leona.
Você está listada aqui como funcionária parceira nos documentos de integração. Você estava ciente da identidade de seus afiliados? Leona recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Não, isso não pode ser real. É uma farsa. É real, eu disse, a voz firme. Você tem trabalhado indiretamente sob minha assinatura por 3 anos. Houve um silêncio que engoliu a sala inteira. Os associados juniores pararam de digitar. A recepcionista deixou cair a caneta. De algum lugar atrás dos balcões, uma voz sussurrou. Ela disse 2 bilhões? O assistente do gerente inclinou-se, murmurou algo. Saque autorizado, o gerente leu em voz alta. 2 bilhões confirmados. Sinalizador de auditoria acionado. Protocolo de bloqueio da agência iniciado. A recepcionista se levantou e foi trancar as portas. Leona olhou para a tela como se fosse uma sentença de morte. Então algo se quebrou nela. Ela tropeçou para frente, os joelhos cedendo, e assim, caiu no chão de mármore. A voz dela rachou, não mais polida ou composta. Ari, ela sussurrou, por favor, não faça isso. Você não entende, eu tenho um filho, eu tenho uma equipe. Se isso atingir a cadeia de auditoria... Você me humilhou por precisar de $100, eu disse em voz baixa. Agora você está com medo que eu pegue de volta o que sempre foi meu. A máscara dela começou a borrar. Você é minha irmã. Inclinei a cabeça. Eu sou... Vocês todos decidiram que eu não fazia parte desta família há muito tempo. O gerente não interrompeu. Ninguém o fez. Virei-me para ele. Gostaria de mover esta conversa para cima. Salão executivo, por favor. Isso não precisa ser público. Ele assentiu imediatamente, já pressionando o código para o elevador interno. Enquanto eu me afastava, não olhei para trás. Nem para Leona, nem para a equipe atordoada, nem mesmo para as portas seladas atrás de mim. Porque o poder não precisa gritar. Ele apenas caminha. A primeira ligação veio na mesma noite. Não de Leona, ela era mais esperta, mas de um número que eu não tinha salvo, embora reconhecesse instantaneamente, o telefone fixo da minha mãe. Deixei tocar. E de novo na manhã seguinte. Então, uma mensagem de texto da minha irmã Susan. A terceira garota Anderson. Sempre a diplomata. Sempre aquela que nunca dizia nada, a menos que fosse seguro dizer. Ei, mamãe quer fazer um jantar em família. Disse que é importante. Você pode vir? Nenhuma desculpa, nenhuma responsabilidade, apenas aquele você pode vir? Quase não respondi, mas então pensei, se eles querem um jantar, então teremos um jantar. A noite de sexta-feira chegou, envolta naquela quietude do início do inverno. Cheguei ao Bistrô Joanne, o lugar favorito da família para as celebrações. Uma pequena placa na mesa dizia reservado. Pela primeira vez na minha vida, aquela palavra não me feriu. Sentei-me sozinha por 3 minutos. Então, veio Susan. Sorriso polido, com o tipo de energia que diz, vamos manter as coisas na superfície. Ela se inclinou como se fôssemos melhores amigas. Você tem estado ocupada, ela disse, animada demais. Você está radiante. Eu sorri sem mostrar os dentes. Em seguida, veio Daniel, nosso primo, antes presunçoso, agora cauteloso. Ari, ele disse, batendo uma mão no meu ombro. Você parece mais centrada. Isso é uma coisa boa. Leona chegou em seguida. Não disse uma palavra. Apenas sentou-se na extremidade mais distante da mesa, olhos baixos. Então, nossa mãe chegou. Marianne Anderson havia envelhecido de maneiras que nunca se permitirá antes. Cabelos mais suaves, batom mais pálido, mas seus olhos, esses ainda eram os mesmos, aguçados, calculistas. Ela olhou para todas nós e disse, minhas meninas, como se ainda fosse 1997 e estivéssemos tirando fotos de família nos degraus da velha casa do lago. Não respondi.
Dobrei meu guardanapo em vez disso. A garçonete pegou nossos pedidos de bebida. Então a performance começou. Ari, Susan disse docemente, há algo diferente em você ultimamente. Uma calma em seus olhos. Você está fazendo yoga? Daniel riu. Ou talvez apenas fazendo alguns investimentos inteligentes, ele acrescentou. Deixei-os falar. Deixei-os cercar as bordas como coiotes cheirando uma porta fechada. Então Susan se inclinou um pouco ansiosa demais. Então, você está bem? Peguei meu copo, inclinei-o levemente. Algum de vocês já perguntou o que aconteceu com a senhora Cynthia? O silêncio caiu como uma cortina. Daniel piscou. Mamãe se mexeu. Foi Leona quem finalmente disse, quem é a senhora Cynthia? Cynthia é a minha vizinha, uma senhora que mal tem dinheiro para suas próprias despesas. Naquele dia, fui sacar $100 no banco para ajudá-la. Você se lembra, Leona? Ela ficou e empalideceu. Eu continuei, tudo o que eu fiz foi para te mostrar o valor real do dinheiro. Você me humilhou na frente de todos, achando que eu era pobre. Você precisava de um choque de realidade, entender que não importa quanto dinheiro você tem na conta, não é isso que diz o seu valor. Todos ficaram em silêncio. O peso daquela conversa era quase palpável. A garçonete voltou então, segurando uma bandeja de couro para a conta. Será em uma conta ou separadas esta noite? Ela perguntou educadamente. Não olhei para ninguém. Desta vez, eu disse, levantando-me, cada um paga o seu. Deixei a pasta para trás, caminhei pela mesa lentamente, não para fazer uma cena, apenas para deixá-la. Lá fora, o ar estava mais puro do que há meses. Um tipo de clareza que prendia a respiração no peito. Mais tarde, em casa, a chuva caía constantemente lá fora. Apenas um sussurro de movimento sob a porta. Sem batidas, sem passos, apenas silêncio e uma carta. Eu ainda estava com meu casaco. O apartamento escuro, exceto por uma única lâmpada no canto. Olhei para o envelope no chão. Meu nome escrito com uma caligrafia que eu não via há anos, a da minha mãe. Ariane, começava. Nenhuma saudação, nenhum afeto, apenas o nome que ela usava como pontuação. Ela escreveu sobre uma tarde de verão quando eu tinha 10 anos. Eu tinha montado uma barraca de limonada com placas pintadas à mão e um pote de plástico marcado Cofre dos Sonhos. Susan chutou o jarro antes que eu vendesse uma única xícara. Chorei. Mamãe me disse para não fazer alarde. Mas nesta carta, ela admitiu a verdade, eu vi o que aconteceu. Eu sabia que não foi um acidente, mas não o impedi. Não a defendi. Ela escreveu sobre o fundo, sobre as escolhas que fez por medo, assinando direitos, deixando outros assumirem o controle. Pensei que estava preservando a estabilidade, ela disse. Mas, na verdade, eu estava entregando você. Ela não pediu perdão. Eu sei que é tarde, ela escreveu, mas estou pedindo para você não espelhar o que a quebrou. Você é mais do que o silêncio que impusemos a você. Sentei-me à mesa da cozinha com a carta em uma mão e um caderno velho na outra, um livro razão azul desbotado que eu não abria há mais de uma década. Dentro havia números rabiscados e diagramas esperançosos de uma criança que acreditava em justiça. Colada na última página, eu tinha escrito, um dia terei um cofre e não deixarei ninguém de fora. Não chorei. Não sorri. Apenas lembrei. Na manhã seguinte, caminhei até o novo escritório em silêncio. Sem comitiva, sem manchetes, apenas eu, uma bolsa de couro e uma quietude que parecia merecida. A placa da organização sem fins lucrativos na porta era simples, a Iniciativa Anderson. Não foi nomeada para fazer um ponto. Apenas para deixar claro que estávamos ali agora. Dentro, as paredes estavam nuas, os pisos sem polir, mas o espaço era real, sólido, pago com dinheiro que uma vez passou por mãos que zombavam das minhas. Coloquei minha bolsa, abri a gaveta e tirei um antigo talão de poupança. As páginas estavam amareladas.
Dentro, guardado perto do fundo, havia uma nota do meu avô, para aquele que eles ignorarão. Use isso quando eles esquecerem quem você é. Eles esqueceram, e eu usei. Mas não para destruí-los. Esse nunca foi o objetivo. Eu retirei tudo o que eles consideravam garantido, meu silêncio, minha lealdade, meu cuidado, e o reinvesti em algum lugar onde eles não pudessem tocar, onde pudesse crescer, onde pudesse importar. Fui visitar a senhora Cynthia alguns dias depois, levando um envelope com uma quantia generosa de dinheiro. Seus olhos se arregalaram. Ariane, mas como? Ela perguntou, a voz embargada. Eu apenas sorri. É para você, senhora Cynthia. Para você e para que outras pessoas nunca precisem se preocupar com as contas básicas novamente. Vi as lágrimas nos olhos dela, e naquele momento, percebi que o verdadeiro poder não estava em derrubar quem te menospreza, mas em elevar quem realmente precisa. Porque a verdade é que o dinheiro não muda as pessoas. Ele apenas as desmascara. E o silêncio, ele revela quem realmente está no comando. Obrigada por ouvir a história de Ariane. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.